Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje, 18 de outubro, a Igreja celebra a festa de São Lucas Evangelista, um grande santo, muito importante para nós. É dele o terceiro Evangelho e também os Atos dos Apóstolos. Escutemos com atenção o Evangelho de hoje. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente a toda a cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Senão, ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem. Curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pois bem, hoje a Igreja celebra a festa de São Lucas Evangelista. Ele foi convertido pelo apóstolo Paulo, foi batizado pelo apóstolo Paulo, tornou-se cristão mediante a pregação, o ensino do apóstolo Paulo, mediante o testemunho deste gigante da fé chamado Paulo. E logo após isso, se tornou discípulo de Paulo, se tornou filho espiritual de Paulo e foi o fiel amigo de Paulo em toda a sua tarefa de evangelizar o mundo pagão, greco-romano. Lucas era grego, era médico, era pintor, era um homem de uma inteligência extraordinária e colocou os seus talentos a serviço do Evangelho. Após uma minuciosa pesquisa sobre a vida de Jesus Cristo, escreveu o terceiro Evangelho. E escreveu por qual motivo? Por causa de Paulo. Porque Paulo convertia os gregos, os pagãos, os romanos, se tornavam cristãos, e eles precisavam conhecer a vida de Cristo. Então ele fez uma pesquisa minuciosa, detalhada, consultando fontes, pessoas, e escreveu o seu belíssimo Evangelho. E acompanhou Paulo de um modo profundo, de um modo próximo, como nenhuma outra pessoa neste mundo. Paulo, em uma de suas cadeias, escreve a Timóteo e diz: todos me abandonaram, menos Lucas. Veja então o modo carinhoso como Paulo se dirigia a Lucas, como via nele um fiel amigo que o ajudava em sua missão recebida pelo Cristo de pregar a palavra ao mundo pagão. Via em Lucas um porto seguro, um ombro amigo, alguém que ele podia partilhar as dificuldades do apostolado, alguém que podia abraçá-lo
alguém que podia ouvi-lo diante das perseguições que Paulo sofria. Sabemos, não é, que Paulo foi muito perseguido. Era perseguido pelos romanos, era perseguido pelos judeus, era perseguido pelos cristãos. No entanto, ele tinha um ombro amigo, Lucas. Lucas, que foi o pintor de Nossa Senhora, fez uma belíssima pesquisa sobre os primórdios da vida do Cristo, viu que isto faltava no Evangelho de Lucas e Mateus, então ele foi pesquisar, aprofundar, foi até Nossa Senhora, conheceu Nossa Senhora. Escreveu então o Evangelho da infância, com detalhes da visita do anjo Gabriel a Nossa Senhora, da visita de Maria a Isabel, a fuga para o Egito, Jesus no templo. É por meio dele que temos acesso a essas informações. O seu evangelho destacou a misericórdia de Deus. Ouviu isso de pessoas que conheceram o Cristo. Que magnífico o testemunho deste homem, Lucas, para cada um de nós. E depois continuou do lado de Paulo a vida toda. Esteve com Paulo nas cadeias, esteve com Paulo quando ele foi aprisionado pela última vez e sofreu o cárcere romano. Esteve com Paulo quando Paulo foi interrogado, quando Paulo foi flagelado, quando Paulo foi condenado à morte, decapitado. Lá estava o amigo Lucas. Que maravilha! A amizade espiritual que estes dois grandes homens de Deus possuíam, São Paulo e São Lucas. Após o martírio de seu pai espiritual e amigo fiel, ele continuou a evangelizar, a pregar a palavra, a ensinar aquilo que de Paulo aprendeu e aquilo que escreveu em seu evangelho. Diz a tradição que morreu com 84 anos, crucificado numa oliveira. Um homem íntegro, cheio de fé, cheio de misericórdia. A propósito, o seu evangelho é denominado Evangelho da Misericórdia. Quando ele vai escrever o seu evangelho, ele tinha o evangelho de Marcos em suas mãos, ele tinha o evangelho de Mateus em suas mãos, e no ano 70 escreve o seu evangelho abordando aspectos, características da vida do Cristo que os dois não abordaram. Sobretudo, a misericórdia, o perdão. É neste evangelho que está a parábola do Pai misericordioso que acolhe o filho pródigo após o pecado. Enfim, os evangelistas saíram para evangelizar. Disse Nosso Senhor no evangelho de hoje: a messe é grande, os operários são poucos. Pedi ao Senhor da messe que envie operários para trabalhar na messe. No dia de hoje, dia de São Lucas, peçamos ao Pai que envie homens como São Lucas para a nossa igreja. Verdadeiros discípulos de Cristo, evangelistas, que preguem a palavra, que anunciem a verdade com destemor, com palavras e com a sua vida. Que você, mesmo sendo batizado, não sendo parte do clero, mas sendo fiel leigo batizado, também tem a sua tarefa de evangelizar, de anunciar no mundo a misericórdia de Deus. Somos contentes pela vida de Lucas, somos contentes pela vida de Paulo, somos contentes pelo grande testemunho que estes dois homens deram de nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus, no dia de hoje, abençoe você, a sua família, conceda a você a graça do Espírito Santo. Em nome do Pai, e do Filho,
e do Espírito Santo. Amém. Não deixe de compartilhar, de dar o seu joinha e se inscrever em nosso canal para que mais pessoas conheçam a palavra de Deus. Amém.